Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa terceira aula do módulo 3, Persistência de Dados com SQLite da semana 1. Nessa aula nós vamos instalar o módulo SQLite no Replit e nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados com suas tabelas. Então vamos lá. Vamos lá pessoal, com o Replit aberto eu vou utilizar, eu criei uma pasta aqui chamada aula 3 semana 1, tá? Mas vocês podem criar de qualquer outro nome, não tem problema. Eu vou abrir aqui um Replit com Node.js e vou colocar o nome de primeiro banco de dados. E vou solicitar a criação desse nosso arquivo. Prontinho, ó. Ele criou aqui. Agora o próximo passo é fazer a instalação do nosso SQLite. Como é que eu faço a instalação? Então, o mesmo princípio dos módulos anteriores. npm install SQLite 3. Repare, nós vamos utilizar o SQLite, mas por que a gente está usando o SQLite 3 aqui? Porque é o módulo com a versão mais nova, tá? Do SQLite. E a gente utiliza ele como SQLite 3. Vou dar um Enter e vou aguardar aqui a instalação. Ok, ó, ele fez a instalação, tá, dos pacotes, dos packets, e deu tudo certo. Perfeito. Agora a gente vai começar a fazer a codificação. No primeiro momento a gente vai usar a codificação toda dentro do próprio index.js, tá? Então eu começo, como é que eu faço o princípio do banco de dados para fazer a criação? A ideia é que quando eu execute o meu programa, se o banco de dados não existir, ele vai ser criado pela própria aplicação. Isso que é o bacana do SQLite, por isso que ele é utilizado por aplicações mobile e para a web também. Se o banco de dados existir, ele só verifica se tem alguma alteração e faz as atualizações. Se não, ele cria o banco de dados com toda a estrutura das tabelas. Para isso, eu vou criar uma constante aqui. Eu vou dar o nome dela de SQLite 3. E o que ela vai receber? Essa constante ela vai importar o SQLite que a gente vai utilizar. Então eu vou dar aqui um require e vou dizer que eu quero utilizar o SQLite 3. Perfeito. Para finalizar, ó, eu vou usar a função que já vem do próprio SQLite chamada verbose. Ok. Então, ou seja, já estou fazendo o processo de criação da constante e importando o módulo SQLite para dentro do nosso arquivo. Agora, o próximo passo é fazer o acesso, criar, né, a constante para criar o acesso ao banco de dados. Esse banco de dados aqui, nós vamos dar um nome para ele de empresa. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou criar uma constante. Vou colocar o nome dela de DB, né? Quer dizer database, né? Abreviatura de database, e vou dizer que ele vai receber um new, um novo, e aí eu vou colocar o SQLite 3, que está aqui em cima, ó, ponto database. Ou seja, eu estou pedindo para que, se não exista, ele crie o nosso database. Aqui dentro eu vou colocar o nome do meu database. No caso, empresa.sqlite. Ok. Ponto e vírgula para finalizar. Então já finalizamos essa parte. Então repare, ó, eu criei um DB, né, uma constante DB, aonde eu solicitei, tá, que ela recebesse o SQLite 3.database. E aí disse o nome, né, como empresa.sqlite. O que ele vai fazer? Ele vai retornar um banco de dados, um database objeto, e vai abrir a conexão com o banco de dados automaticamente. É isso que o SQLite 3.database vai fazer. Se não existir, ele vai criar o objeto. Se não, ele faz a abertura com a conexão com o banco de dados.
Isso é o princípio do que a gente está fazendo aqui. Então, ou seja, o básico é esse daqui. Agora, tá? O SQLite 3 também, o SQLite 3, desculpa, ponto database, ele aceita uma função de retorno. Tá? O que seria essa função de retorno? A função de retorno é se acontecer algum problema na hora de criar, ele vai retornar uma mensagem de erro para o usuário, ou seja, vai retornar para a gente uma mensagem de erro ou ele vai retornar uma mensagem de que está tudo ok. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer só uma alteraçãozinha aqui nessa parte do nosso código. Do jeito que está aqui, ele está funcionando, está legal. Como é que eu sei? Se eu clicar aqui em Run, ó, e pedir para executar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a npm install, que é a instalação do nosso pacote. Ó. Olha o que vai acontecer. Ele já criou aqui o empresa.sqlite. Tá? Fez a conexão normal. Agora, e se tivesse acontecido algum erro? Eu não saberia qual foi o erro, ele não iria criar, poderia dar um erro genérico aqui e eu não conseguiria chegar à conclusão do que aconteceu. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma condição para que ele gere um erro ou, se deu tudo certo, ele me informe também que foi conectado com sucesso. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? É muito importante isso aqui também. Toda vez que vocês estiverem fazendo alguma prática durante as nossas aulas e vocês quiserem excluir o banco de dados para fazer de novo, ó, você está querendo excluir, só fazer isso aqui, ó, clicar com o botão direito, uns 3 pontinhos aqui, ó, botão esquerdo e dar um delete. E ele vai deletar o banco de dados. Tá? Então, vamos agora fazer essa alteração para que apareça ou o erro ou a mensagem de que foi conectado com sucesso. Então, ó, vamos lá. Aqui dentro da minha empresa aqui, .sqlite, depois dele eu posso criar, tá, um parênteses e aí eu vou colocar a chamada. Então eu vou criar aqui, ó, uma chamada, tá, uma função er, né, de erro, que vai ser igual ou maior. E aí eu vou começar a fazer minha codificação. Ó. Se er, ele vai retornar uma mensagem. Então, ou seja, ó, vamos só entender aqui. Se tiver alguma mensagem, quando ele tentou fazer a criação ou a conexão com o banco, gerou algum problema, ele vai jogar aqui dentro dessa variável er. Tá? Ela está null, como instanciada agora, ela está vazia. Tá? Mas se tiver algum erro, vai jogar para dentro dela. E se jogar para dentro dela, eu vou pegar aqui dentro e vou dizer, ó, se ela for true, né, ou seja, se ela tiver alguma coisa, ele vai jogar aqui dentro um return, ou seja, ele vai retornar para o meu console.message perdão, pessoal, console.error o erro de mensagem. Então, vai ser um er.message. Aí sim. Aqui que é o message. Ó. Então, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está gerando a linha de código. Se tiver algum problema, ele vai retornar a mensagem com o erro aqui. Ok, professor. Mas e se não tiver erro? Se não tiver erro, ele vai jogar uma mensagem amigável aqui, ó, console.log conectado ao banco de dados empresa com sucesso. Pronto. Então, ó, vamos só entender de novo aqui. Criamos a constante, importamos o nosso SQLite, criamos uma constante db, onde ele vai fazer a criação do nosso objeto se ele não existir. Se der algum erro, ele vai jogar a nossa mensagem de erro aqui dentro. Se não aconteceu nenhum erro, ou seja, ele criou com sucesso, ele vai jogar uma mensagem no nosso console logo dizendo conectado ao banco de dados empresa com sucesso. Vamos ver se funciona? Pá, criou nosso banco de dados aqui e olha só, conectado ao banco de dados empresa com sucesso. Perfeito. Fizemos a codificação, ele apareceu aqui sem nenhum problema. Então, criamos o nosso banco de dados. Tá? Então, o nosso banco de dados ele já está criado e já está funcionando.
Ah, professor, mas com a criação desse banco de dados do jeito que está aqui, se eu executar de novo, o que vai acontecer? Vamos ver? Entrou, olha, não criou outro banco de dados, não criou uma cópia. Por quê? Ele já verificou, o objeto já é criado, então ele só fez a conexão. Tá? Agora, pessoal, com o nosso banco de dados criado, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa tabela setor e a nossa tabela funcionário também. Tá? A primeira tabela que nós vamos criar vai ser a tabela setor. Então vamos lá. Do jeito que está aqui, a gente já conseguiu fazer a conexão com o banco de dados. Eu vou tirar, eu vou comentar aqui ó, essa parte, só para não ficar mostrando muito aqui né, na nossa tela. E vou fazer a parte da criação do banco de dados. A criação do banco de dados ela é bem simples. Por quê? Porque eu já tenho aqui ó, instanciado o meu database, o meu objeto, ele já está aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar o db.run. Então, ou seja, eu vou pedir para ele executar um comando que eu vou colocar aqui dentro. O comando que eu vou colocar vai ser esse daqui. Ó. Create, vou colocar em caixa alta só para ficar mais fácil. Table setor, agora eu vou colocar em caixa baixa, tá? E aí vou colocar aqueles atributos que a gente tinha definido lá atrás, aqui dentro, ó. Então, ó, vou pedir para criar a tabela setor e vou botar os campos, ó, ID setor. O ID setor ele vai ser um tipo que a gente vai chamar aqui de inteiro, que no nosso caso ele é int. Depois eu vou ter um outro atributo que é o nome, que ele vai ser uma string, e eu vou adotar ele aqui como sendo um varchar, né, que é uma string 40. Vou colocar, fechar aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Ó, vou colocar agora aqui dentro, tá? Depois do nosso varchar, aqui, ó, varchar, vou colocar o nosso ramal como varchar 4. E por fim, vou colocar o nosso e-mail varchar 30. Ó, então, do jeito que ele ficou aqui, ó, nós temos o nosso campo varchar. Aqui nós vamos colocar a caixa, aspas duplas. Tá? Então, ó, cria tabela setor com os seguintes atributos. O ID setor do tipo inteiro, nome do tipo texto com 40 caracteres, ramal tipo texto com 4 caracteres e e-mail com tipo texto 30 caracteres. Esse é o comando que ele está fazendo aqui. Tá? É isso que eu estou solicitando que ele faça. Do jeito que a gente colocou aqui, ele já gera, né, a nossa tabela. Pessoal, quais são os tipos mais comuns que a gente utiliza? O int, o varchar, que nós estamos utilizando aqui. O varchar ele tem até 245 caracteres nesse primeiro momento. E um outro chamado date, que é para guardar tipos de data. Nós vamos utilizar ele nas próximas aulas. Esses são os principais. Tá? Depois que nós fizemos essa criação aqui da nossa tabela setor, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, né, a inclusão da nossa tabela funcionário. Então, vamos lá. db.run. Mesmo princípio, ó. Create table. Agora eu vou chamar de funcionário. E vou colocar aqui, dentro de parênteses, quais são os campos que eu vou utilizar. Então, eu vou ter a matrícula. Tá? Vou colocar uma outra situação aqui para vocês verem como é que ele ficaria com um tipo de restrição. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Ele vai ser um tipo inteiro e ele vai ter uma restrição. Lembra que nós falamos sobre chave primária? Eu vou colocar aqui ó, que ele é primary key. Vou colocar o ID setor, que é uma chave estrangeira, com tipo int. Vou colocar uma restrição que ele não pode ser nulo.
Depois a gente vai falar também sobre esses campos. Só vou colocar aqui para a gente já começar a se familiarizar com alguns comandos. Vou colocar o nome como varchar com 40 caracteres. Vou colocar o nascimento como tipo date. Olha o date aqui que a gente acabou de falar. Tipo date. Vou colocar o telefone como varchar 15. Prontinho. Fizemos aqui o código para o nosso comando. Então, ó, fizemos esse código, tá? Colocamos aqui os comandos. Agora a gente vai executar para ver se as tabelas vão ser criadas. Vamos lá. Professor, não aconteceu nada. Olha, pessoal, na verdade aconteceu sim. Vamos ver aqui dentro do nosso banco de dados empresa, ó. Quando a gente entra aqui dentro do banco de dados, ó, olha como é que é. Lembra que era um único arquivo? Então, ele fica num único arquivo, ó. E aí, se a gente for passando, ó, olha aqui, ó, tabela funcionário, create table funcionário, está aqui com os campos, e a tabela setor. Olha a tabela setor aqui também, create table setor, tá? Então foram criados. Elas estão dentro do nosso banco de dados. Então todas as duas tabelas foram criadas e estão cadastradas aqui dentro do nosso banco de dados. Então está tudo certinho até agora. Para a gente finalizar a nossa criação, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a inserção de valores dentro dessas tabelas. Então, o mesmo princípio. Ó. Agora nós vamos vir aqui, vamos dar um db.rum e vamos fazer a inserção de valores. Como é que a gente faz a inserção de valores? Insert, into. Vou inserir primeiro na tabela setor. Então, insert into setor. E aí eu vou colocar quais são os campos que eu vou utilizar. Então eu vou colocar a inserção de valores dentro do campo ID setor. Vou colocar dentro do campo nome. Vou colocar dentro do campo e-mail. E também temos o ramal. Então, ó, ramal e no campo e-mail. Pronto. Então aqui. Olha, então eu estou mandando fazer um insert dentro da tabela setor nos campos ID, setor, nome, ramal e e-mail. E aí eu vou dizer quais são os valores que eu quero que ele receba. Então, com os valores, e aí eu vou colocar os valores aqui dentro. Ó. Primeiro valor, valor 1, que está aqui. Depois nós temos o campo financeiro. Vou seguir aquela mesma linha de raciocínio que nós colocamos, financeiro. Depois nós temos o campo ramal, né? Então vou colocar aqui o ramal 4254 para o financeiro. E também temos o financeiro @empresa.com, que seria o e-mail. Ó, fizemos a nossa primeira linha de comando. Deixa eu só botar um ponto e vírgula aqui. Nosso primeiro insert, ele está aqui. Só vou diminuir um pouquinho, só para ficar melhor a visualização. Está aqui. Vamos fazer isso para os próximos. Eu vou fazer uma cópia aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Então, eu tenho mais... Opa! Eu tenho mais um para fazer. Então, ó, financeiro, depois nós temos o setor portaria. Portaria, que vai ser um código 2, que o ramal da portaria é o 4253, o e-mail é portaria. Depois nós temos o setor secretaria, com código 3, com o ramal 4237.
e com o e-mail secretaria. Ó. Então esse é o princípio de inserção de dados. Então nós fizemos 3 aqui, ó, com o princípio de inserção, tá? Esse é o comando de inserção. Então do jeito que está aqui, a gente já consegue fazer a inserção no banco de dados. Então vamos tentar verificar como é que fica. Ó, executamos. Opa! Olha, ele deu um erro. Table setor, ó, já existe esse estamento. Então, ou seja, ele criou um erro aqui. Por que ele criou esse erro? Porque ele já está dizendo agora para a gente aqui, que a gente tentou executar de novo, está dizendo, olha, você pediu para criar a tabela setor, mas ela já existe. Tá? Então, para a gente executar aqui, ó, você pode fazer esse tipo de comando aqui. Tá? Ou seja, você vai comentar as duas tabelas, porque elas já estão criadas, e vai solicitar a inserção. Ó, não deu erro. E se a gente entrar aqui agora, ó, a gente consegue ver, seguindo aqui dentro da empresa, ó, os dados que foram cadastrados. Veja bem, pessoal, olha como é que o princípio de um arquivo único, você consegue visualizar tudo o que ocorre. Esses vermelhinhos que estão como null são os valores, né, que ainda estão sem alocação de valores. Tá? Esse é o princípio do banco de dados. Na próxima aula, na segunda parte dessa aula, nós vamos fazer a inserção dos funcionários e a gente vai fazer uma pesquisa nesse próximo banco de dados, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.